Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Graças e paz a todos, boa noite. Convido a amada igreja a estar abrindo em Isaías, capítulo 9. Leremos do 1 ao 7. Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que andava os guerreiros no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumentasse o seu governo, e venham a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Esse é o nosso Deus, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Possamos agora fechar os nossos olhos e fazer uma oração em gratidão ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de vir aqui, Pai, até sua casa, Pai, reunir-nos aqui, Pai, e também com os nossos irmãos através da tecnologia, Deus, que entendemos, Pai, que nesse momento, Deus, o Senhor não deixou de ser o único Deus digno de ser exaltado, digno de ser adorado, Deus. Pelo contrário, Pai, é no meio das dificuldades, Deus, que o Senhor se mostra cada vez mais benevolente para com o seu povo, Deus, que o Senhor resplandece cada vez mais a sua luz, Deus. Permanece em nós, Pai, que possamos, Pai, permanecer firmes no Senhor, Pai, entendendo que o Senhor é o Deus digno de ser adorado, Deus. Te agradecemos por todo o seu cuidado e proteção, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nesse culto ao Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Possamos agora abrir em Atos 2, a partir do versículo 22. Atos 2, a partir do 22 até o 36. Atos 2, do 22 ao 36, diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabemos que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificastes, Deus os fez Senhor e Cristo. Então, aqui mostramos aqui a ressurreição de Cristo, a Páscoa, como esse novo significado que aprendemos na nossa escola dominical, de que estamos aqui agora com esse novo propósito do Senhor, que agora estamos para poder não aqui lamentar pela morte de Cristo, mas sim glorificar a Ele pela sua ressurreição. Cristo não está pregado naquela cruz, como muitos pensam, Ele está ressurreto e à destra de Deus. E através disso, Ele concede o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue ali na cruz. Então, através desse momento, possamos baixar nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Vou pedir para o nosso diácono Nilson estar quebrando o silêncio com uma oração de confissão de pecados.
Grandioso Deus, soberano Pai, venha, ó Deus, em nome de Tua igreja, pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar perdoando os nossos pecados, fazendo, ó Deus, com que nós venhamos crescer em santidade perante o Senhor, fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, todos os dias aprender com os nossos erros, não voltar, ó Deus, a cometê-los. Que o Senhor possa, ó Deus, criar em nós um espírito puro e inabalável, e que confie, ó Deus, plenamente no Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas, perdoa, Deus, os nossos pecados, os pecados do Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino número 61. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Oi. Oi. Amém. Possamos abrir agora em Malaquias 3:10. Nosso texto bem conhecido. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então já temos postado lá no nosso grupo, né, outras medidas para que os irmãos possam estar cumprindo a fidelidade com o Senhor, com seus dízimos e ofertas. Então posso estar procurando a diaconia, posso estar me procurando para que possa estar honrando a fidelidade do Senhor. E também os irmãos que estão passando por algum tipo de necessidade, também comunica a diaconia, a mim, o pastor ou o presbítero Regino, possamos estar também tomando as devidas providências. A palavra agora está com a equipe de louvor, e após o primeiro cântico, o pastor vai estar orando pelos dízimos e ofertas já enviados pelos irmãos. Nessa noite nós nos reunimos em nome do Senhor para celebrar a vida, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, mas que ressurgiu. E isso é motivo de nós louvarmos a Ele. Esse cântico fala sobre isso. Ele é a nossa vida e o motivo da nossa adoração. Por isso vamos louvar ao Senhor. Louvemos a Ele.
ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Hosana
Para sempre exaltado está o Senhor, que vive, que reina pelos séculos dos séculos. Louvei-o. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Para encerrarmos esse momento aqui, vamos louvar ao Senhor com um cântico de gratidão. Que diz: meu Jesus, a Ti eu me achego com muito temor para Te agradecer por tudo que tem feito por mim. Ore ao Senhor. Faça desse cântico a sua oração de gratidão a Ele. Meu Jesus, a Ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão
meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em me habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Jesus, meu pensamento, ao dormir, ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu. Dá-me santas boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, oh, te honra e a glória para sempre. Amém. Recebe a Deus o nosso louvor e a nossa adoração nesse dia tão especial, nessa data, ó Deus, em que comemoramos, ó Deus, o principal, ó Deus, fato do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, que a tua graça, ó Deus, se manifeste sobre a nossa vida para que possamos, dia após dia, agradar ao Senhor, ó Deus, com as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, para a glória do Senhor e glorificar ao Senhor não somente com os cânticos, mas principalmente com aquilo que nós vivemos. É o que nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, você que está em casa, vamos abrir a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o 19. Os irmãos que têm a sua Bíblia próximo,
Abram em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 19. Ei. Ei. Vamos lá, irmãos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti as nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor o nosso coração e dizer, ó Deus, que dia tão especial o Senhor nos proporcionou que pudéssemos, ó Deus, passar na Tua presença. Em saber, ó Deus, que um dia como esse, que teve manhã, que teve tarde, agora teve noite, o Senhor sofreu, morreu e pagou, ó Deus, naquela cruz os nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. E agora, Pai, nós queremos ouvir da Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Somos pequenos e pobres diante da Tua presença, diante da Tua soberania. Que o Senhor haja com misericórdia e nos auxilie e nos ensine. Que o mover do Teu Santo Espírito esteja nos lavando, ó Deus, e perdoando dos nossos pecados. E assim que possamos, ó Pai, tanto aqui na igreja como aqueles acompanhando pela tecnologia, Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia assista a cada um. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, tem uma história bem interessante que diz que um cristão e um budista foram presos e algemados juntos numa cadeia na Guerra da Coreia do Norte,
que aconteceu entre os anos 50 e 53. Eles eram proibidos de conversar entre eles, mas mesmo assim, o cristão ele não conseguia ficar quieto. E ele ficava em todos os momentos, mesmo proibido de falar, ele falava do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Um dia, o budista parou e disse para ele: meu amigo, eu tenho sido fiel a Buda muitos anos. Ele foi um grande homem e um grande mestre, mas ele está morto. Duvido que um homem, por melhor que ele seja, ele não pode me ajudar agora. E muito menos ele pode me salvar. Mas você tem me falado de alguém que morreu e que ressurgiu. Ele é um Salvador vivo. Nesse momento, irmãos, há um silêncio. E aquele sentimento dele, meio de revolta, é invadido por uma palavra calma, serena e gentil. E ele diz: eu quero, como meu Salvador, o seu Jesus. Eu careço de um Salvador vivo. A mensagem da Páscoa, querido, é a cruz. Nós não podemos achar que nós vamos comemorar Páscoa. Nós comemoramos a cruz. Nós comemoramos a ressurreição do Senhor. Nós comemoramos a obra que Cristo fez por nós. É por isso que nós vivemos hoje a certeza da qual disse Jó lá no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, nessa noite, se você esquecer tudo que eu falei, eu quero que você lute contra a sua alma, contra o pecado que há em você, para que você não esqueça disso. Creia nisso, vibre com isso, sinta isso, Ele vive. Nós vamos falar de um texto, querido, que traz para nós a base de uma da doutrina mais importante, sem sombra de dúvidas, a doutrina mais importante do cristianismo. Pelo menos aquela que o diabo mais ataca. Porém, sem essa doutrina, sem essa base doutrinária, nós não vamos conseguir ter paz no mundo. Essa doutrina é a doutrina em que Cristo simplesmente escolhe pelo seu amor se esvaziar, nascer em forma humana, ser entregue aos males do mundo, sofrer nas mãos dos homens, ser crucificado e ressuscita ao terceiro dia. É elevado às alturas, de onde ele virá para julgar todo o mundo. Nós queremos falar sobre a obra de Cristo. E principalmente no aspecto da crucificação e muito mais no aspecto da ressurreição. Nós gostaríamos de destacar isso nessa noite. Esse texto que a gente leu é muito interessante. O apóstolo Paulo, para você entender um pouco do que estava acontecendo aqui, o apóstolo Paulo, ele vinha falando sobre dons, falando da maneira que deveria se tratar no culto, da maneira que se deveria cultuar a Deus na igreja. E ele chega no capítulo 15 e ele começa a encerrar a sua carta, que vai terminar no próximo capítulo. E aí ele vai tratar de um assunto extremamente importante para que os coríntios pudessem entender: a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes. Os coríntios, eles tinham algumas dificuldades, porém o apóstolo Paulo entendia que a única maneira de ter uma fé sadia, de ter uma vida cristã saudável, era entender essa doutrina. Porque o que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios, irmãos? A igreja estava passando da teologia cristã para a filosofia grega. O dualismo filosófico estava invadindo a igreja de Coríntios. A filosofia grega dizia: o espírito é bom, mas a carne é má, por isso não pode ter ressurreição do que é ruim. A alma é imortal, porém não existe a ressurreição do corpo. Essa era a ideia da filosofia grega. Ou seja, a ideia deles era que o corpo era a prisão da alma. E aí o que acontecia dentro da sociedade daquela época, da igreja de Coríntios, e principalmente daqueles adeptos da filosofia grega? Ou eles encaminhavam-se para o isolamento, para a meditação e para se autoflagelar por conta dessa situação do seu corpo mau,
ou ele simplesmente caía na libertinagem e na vida pecaminosa que muitos de vocês conhecem, as histórias gregas, como a história dos bacanais, que era homenagem inclusive ao rei Baco, e que inclusive na nossa cultura, e você talvez vai aprender nessa noite, muitos de nós já usamos a palavra para demonstrar que uma coisa era boa, a gente dizia, isso é bacana. Quando nós falamos isso, nós estamos entendendo que Baco é bom. Ou seja, os gregos, eles viviam dentro dessas urgias carnais, ou eles se isolavam, porque eles entendiam que o corpo era mau, porém a alma era boa. Então não importava o que ele fizesse de ruim, o corpo ia perecer e a alma ia encontrar um caminho melhor. Quando você percebe isso também, quando Paulo ele tem uma discussão lá com os fariseus, com os saduceus, Paulo por ser fariseu, os saduceus eles não criam em anjos, eles não criam na alma e eles não criam na ressurreição. E Paulo teve alguns conflitos com eles. Outro conflito que Paulo teve foi na igreja de Atenas. Paulo vai lá, prega em Atenas e ele fala sobre a providência de Deus, tranquilo. Ele fala sobre a necessidade de arrependimento, bem aceito. Mas quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, aí ele é profundamente escarnecido e zombado por conta daquilo. E essa filosofia grega estava dentro da igreja de Coríntios. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava apresentando na carta aqui de maneira extremamente sensata e pedagógica para nós entendermos o que verdadeiramente é a ressurreição. Então, dentro dessa perspectiva da obra de Cristo, a ressurreição, como eu já falei antes, ela é a base fundamental de toda a estrutura cristã. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso aqui de uma maneira muito pesada em alguns momentos, e você vai entender isso. O apóstolo fala que os fundamentos mais importantes da fé cristã tem como base a ressurreição de Cristo. É o alicerce de toda a compreensão do cristianismo. Sem esse elemento, sem o entendimento desse elemento, não há fé. E sem a fé, ele vai falar muito sobre isso aqui, não há cristianismo. É por isso que eu queria que você observasse bastante o texto. O sermão é um sermão expositivo, então você vai entender bastante a gente vendo o texto. Ele vai iniciar aqui no versículo 1, dizendo assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, vocês ainda estão nesse evangelho. Vocês conheceram o evangelho, vocês foram alcançados pelo evangelho, porém esse evangelho que eu estou trazendo para vocês novamente, ele não é um evangelho novo. É por isso que ele usa a palavra aqui, eu quero lembrar-vos. Ou seja, eu estou lembrando de você de algo que vocês já aprenderam. Eu quero trazer algo para vocês aqui, simplesmente de algo que vocês já ouviram, ou de mim, ou de outra pessoa que passou pela igreja, que falou, e que foi apresentado para vocês. A única coisa nova e que ele vai apresentar aqui é quando ele vai tratar sobre a ressurreição física de Cristo e a ressurreição física dos crentes. Esse capítulo 15, essa parte que a gente vai tratar hoje, ela é uma parte mais introdutória prática. No restante do capítulo 15, aí ele vai falar pesado sobre essa parte da ressurreição do corpo. Né? A nossa ideia central aqui é tratar a ressurreição de Cristo. Tá? É por isso que a gente não vai se aprofundar muito nas outras partes. Quem sabe no futuro a gente trate sobre isso. Mas olha só, a ideia aqui era apresentar o que ele apresenta, o que ele mostra lá em Atos capítulo 13, no versículo 30. Lá em Gálatas capítulo 1, 11. Ele fala sobre isso, sobre a ressurreição física de Cristo. Ou seja, esse é o evangelho, ele diz isso para os coríntios, esse é o evangelho que vocês receberam e esse é o evangelho que vocês estão firmados até então. É por isso que ele diz aqui. No versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: e que esse evangelho da qual vocês ouviram, da qual eu anunciei para vocês, da qual vocês receberam e na qual ainda vocês perseveram, é o mesmo evangelho pelo qual vocês foram salvos. Vocês retiveram a palavra da tal como eu vou-la preguei. Ou seja, para que você alcance a salvação, você tem que ouvir o evangelho, né? A Efésios fala muito bem isso, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nesse sentido, você percebe aqui que o apóstolo Paulo está lembrando a eles o que o Evangelho fez por eles. Agora, é importante a gente pensar no seguinte: o poder da salvação, querido, não está no Evangelho. O poder da salvação está em Deus que opera por meio do Evangelho. O Evangelho em si não salva. Quem salva é a graça de Deus que é operada pelo Evangelho. Isso é bem claro, o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui. Ele diz, por ele também vocês são salvos. Só que o Evangelho em si, ele só opera na vida do ser humano por conta da graça e da ação espiritual de Deus. Por conta daquilo que Deus faz. E é interessante que ele vai trabalhar aqui mais ou menos da seguinte forma: olha, vocês são salvos pela graça de Deus no Evangelho. Ou então, vocês não são salvos. E a crença que vocês estão tendo, ela é vã. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Ele diz, fala tudo isso, aí a vírgulazinha do final mata. Ele diz assim, ó, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, em outras palavras, gente, ou vocês acreditaram e foram salvos por esse evangelho que eu estou falando para vocês, que é o evangelho de Cristo, ou vocês não acreditaram nesse evangelho. Vocês estão vivendo outra coisa. Vocês estão num outro mundo. Então, ele vai no versículo 3 e 4 embasar de maneira pesada isso. Um dos versículos mais fortes do Novo Testamento é esse. Nós vamos analisar ele agora. Olha o que ele diz. Antes de tudo. Eu acho muito interessante esse antes de tudo. Ou seja, o texto original, a tradução do grego é mais ou menos assim. De primeira importância. Ou seja, o que é mais importante, eu vou falar para vocês agora, o que é mais importante, atenção igreja, o que é mais importante para a tua vida espiritual? É você entender, antes de tudo, eu vos entreguei o que eu recebi, ou seja, esse evangelho que eu estou passando para vocês não é meu, eu não inventei nada, eu não criei nada, eu não sei de nada. Ele fala isso também lá em 1 Coríntios, ele diz, olha, eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei não é meu. O apóstolo Paulo não estava inventando a roda. Ele estava simplesmente passando para aquele povo, que aquele povo precisava entender. O que é que ele precisava entender, irmãos? Olha só que lindo. Que Cristo, e ele não usa a palavra Jesus. Ele usa Cristo. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, não tenho responsabilidade quanto a isso, eu só creio como vocês. Cristo morreu. Segundo a Escritura do Novo Testamento, não, irmãos, o Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. É segundo a Escritura do Antigo Testamento, você vai ver isso muito bem. E ele coloca o Cristo, porque Cristo é o papel oficial do Messias. Está lá nos textos de Isaías, lá você pode viajar lá com um monte de texto de Isaías que fala sobre Cristo como o Messias prometido. E ele vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, ou seja, o sepultamento é a prova incontestável da sua morte. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre arqueologia, e arqueologia bíblica, e nesse artigo dizia que um arqueólogo que não era crente encontrou uma carta de Herodes. E essa carta era mandada de Herodes para Pilatos. E nessa carta dizia para Pilatos aonde ele iria enterrar o corpo de Jesus. Ou seja, a ideia era tirar Jesus do túmulo e enterrar em um lugar que ninguém sabia. Ou seja, com essa carta você derruba todo o cristianismo, porque Cristo não ressuscitou, simplesmente o império mudou ele de sepultura. Só que a gente sabe que muitas dessas informações elas são divulgadas há 2000 anos. Tem um filme, inclusive, que o Tom Hanks faz, que é O Corpo. E ele fala sobre um corpo que foi encontrado, e esse corpo possivelmente é o corpo de Jesus. E tem uma fala que a atriz, a coadjuvante do filme fala, que ela diz assim, se isso for verdade, os 2000 anos de cristianismo eram uma grande mentira. Queridos, dia após dia, a ciência luta com todas as forças. As pessoas que não conhecem a Deus, os céticos, e o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso, para tentar de todas as formas provar, sabe o quê? Não é que Cristo veio à Terra.
A ideia não é essa, é provar que ele não ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, não existe cristianismo. O budista lá, ele se converteu porque ele entendeu que o Redentor é vivo. Buda é um cara legal, mas morreu. Era isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado como prova incontestável da sua morte, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras falaram anteriormente. Olha, eu estou dizendo para vocês aqui o que o profeta Isaías falou lá atrás. Eu não estou inventando nada. A ressurreição é simplesmente para manifestar a glória do Filho do Pai no seu Filho. A ação de Deus no Filho. Ou seja, esse evangelho não é nenhuma novidade para vocês. O evangelho não foi criado por Paulo. Né? Quando você vai ler lá Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, ó, porque eu não o recebi, mas o aprendi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho chegou a mim e chegou a você, não foi porque um pastor pregou, não foi porque você é super inteligente e foi ler a palavra, não foi porque passou num outdoor e você viu lá, o evangelho só chegou até você porque houve uma revelação de Deus, houve uma ação do Espírito Santo de Deus, que abriu a sua compreensão para que você pudesse crer. Nesse sentido, irmãos, a cruz, ela é a doutrina em que Cristo sofre e morre para preparar-nos, para nos reparar-nos dos nossos pecados. Por sua morte, ele cumpre plenamente a satisfação de Deus pelos salvos. É através da sua ressurreição que todos os eleitos acreditarão nele, serão perdoados de todos os seus pecados, mesmo sendo pecados muitos e grandes. Ou seja, a palavra de Deus diz que a crucificação de Cristo, mais tarde a gente vai ver isso, ela é a ação que vai desencadear a justificação em nós para sempre. É interessante a gente pensar o seguinte, que existem outras religiões, leis, preceitos morais, formas de cerimônia, recompensa, punição, tem um monte de coisa pelo mundo aí. Mas, irmãos, elas não podem relatar sobre um Salvador que morreu. Elas não podem mostrar a cruz. Elas não podem relatar de alguém que não está no túmulo. Maomé pode ter sido a melhor pessoa do mundo, mas ele morreu e está no túmulo. Buda, como foi relatado aqui, foi uma ótima pessoa segundo o seu seguidor, mas está no túmulo. Essa é a grande coroa da glória do Evangelho. Cristo morreu e ele ressuscitou. Essa é a base, esse é o fundamento. Miserável é o ensino cristão que não fala sobre a cruz. É mais ou menos como a gente falar do sistema solar e não falar do sol. Não existe evangelho sem a cruz. J.C. Ryle, um grande escritor, ele escreve algo que eu queria que você prestasse bastante atenção. Ele diz o seguinte: eu me sentiria como um soldado sem armas, como um artista sem pincel, um piloto sem bússola, um trabalhador sem as suas ferramentas. Deixe que os outros, se quiserem, preguem a lei, preguem a moralidade. Olha o que ele diz. Deixe que os outros falem sobre os horrores do inferno e os prazeres do paraíso. Deixe que os outros habitem nos sacramentos e na igreja. Dê-me a cruz de Cristo. Até agora, essa foi a única alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo e fez os homens renunciarem aos seus pecados. E se isso não fosse nada, nada o faria. Ou seja, se isso não fizesse o que fez, nada do mundo poderia fazer. Você pode ter a melhor igreja, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor louvor, você pode ter uma vida de oração, você pode ter uma vida de leitura, uma vida moral, íntegra, perfeita. Se você não tiver a base na cruz de Cristo, você é um miserável. A religiosidade tem matado as pessoas. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver aqui, é que além da obra redentora da ressurreição de Cristo, ser a base dos fundamentos daquilo que a gente crê, e sem ele nós não temos fundamento nenhum, nós podemos perceber no texto
a partir do versículo de número 5, que a ressurreição no passado é um fato incontestável. Podem até tentar, podem inventar, podem criar coisas, descobrir coisas, mas não vão conseguir bater isso. A palavra diz aqui, e é interessante, o versículo 4 e o 5, no grego, eles são praticamente juntos. Ele diz aqui, ó, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Irmãos, é interessante a gente perceber a sequência que a Bíblia coloca. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Ele apareceu. Né? Ou seja, é a ideia de gerar o que o direito chama de prova testemunhal. A prova testemunhal no direito, ela tem duas características. Primeira é a oralidade. Ou seja, ela só pode ser feita de maneira oral. E a segunda é a objetividade. A testemunha deve se ater aos fatos, sem impor a sua opinião pessoal ou realizar qualquer juízo de valor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu recebi do jeito que eu recebi, eu entreguei para vocês. Sem juízo de valor, sem colocar a minha opinião, esse é o evangelho de Cristo. Foi isso que aconteceu. Ele ressuscitou e está aqui, ele apareceu. Aí ele vai fazer uma lista de pessoas que Jesus apareceu para ele. Quando você vai ver lá em Lucas capítulo 21, versículo 34, a Bíblia diz assim, e o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. A palavra aparecer, do grego aqui é orarro, tipo como se fosse horário, né? Orarro. Né? Ou seja, a palavra, a tradução original é ver com os olhos, sentir, perceber, saber. Eu sei, eu vi, eu olhei para ele. É tanto que quando Jesus chega para Tomé, que Tomé não tinha acreditado, né? Aí Jesus disse assim, coloca a mão aqui do meu lado, Tomé, coloca aqui, ó, coloca a mão aqui nas minhas feridas aqui, para tu ver como sou eu mesmo, para que você creia. E aí Tomé creu, aí ele diz assim, mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Irmãos, a ressurreição de Jesus como um fato incontestável, ela segue. E ela diz que ele apareceu aos 12. E aí é interessante a gente perceber uma questão aqui. Jesus, o texto ele não fala para as mulheres, sobre as mulheres que apareceram lá no túmulo. E Jesus não fala sobre os discípulos a caminho de Emaús, que também é um texto bem interessante. Por que ele fala sobre os discípulos? Talvez por conta da oficialidade. A ideia dos discípulos seriam os oficiais mais próximos, por isso que apareceram para ele. Mas o apóstolo Paulo usa um termo que é muito interessante, porque não tem no evangelho isso. Ele diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. O que o apóstolo Paulo diz? Olha, ele foi visto por mais de 500 pessoas, ele apareceu e esses irmãos ainda estão vivos. Esses irmãos ainda estão vivos, então se você é cético, se você tem alguma dificuldade em acreditar, você vá lá e pergunte para ele, né? Essa era a ideia, inclusive se podia, né, por conta da época. Depois ele vai dizer, irmãos, que ele apareceu para Tiago, talvez por conta de que Tiago e Pedro possuíram a proeminência da liderança, né? E a Bíblia também conta que antes de Tiago, antes da ressurreição de Jesus, você não vê Tiago como crente. Então, possivelmente, depois da aparição de Jesus a Tiago, ele se tornou crente. Mas, resumindo nesse sentido aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele trabalha e aponta para a presença física de Jesus ressurreto. Ele apareceu de maneira física, real. As pessoas viram ele. Ou seja, não foram uma visão, como o apóstolo Paulo teve lá em Atos capítulo 18, Atos capítulo 23, não foi bem isso nesse sentido. E aí ele vai colocar agora para ele vai dizer, olha, depois de todos esses que viram, Pedro viu, as 500 pessoas viram, os discípulos viram, Tiago viu, eu vi. Eu vi. Versículo 8 diz assim, afinal, e depois de todos, foi visto por mim. A tradução do grego, ela vai dizer o seguinte, que foi por último de todos. Ou seja, traz uma ideia aqui muito interessante, eu queria aqui só dar uma pinceladinha em algo bem interessante. Afinal, depois de todos, ele foi visto também por mim. Ou seja, encerrando, acabou.
Então, hoje nós vemos alguns irmãos da igreja que se denominam apóstolos. É um pouco complicado a gente analisar esse tipo de ideia. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fecha a conta. Ele diz, olha, depois de todo mundo eles apareceram por mim. Então, a menos que Jesus tenha aparecido para o irmão, né? A menos que Jesus tenha, porque é uma característica muito interessante do apóstolo, é muito complicado a gente analisar a ideia de apóstolo nos nossos dias, ok? Vamos seguindo aqui. Ele vai falar, irmãos, aqui sobre o seu trabalho, ele vai falar isso de uma maneira muito humilde, né? Ele vai dizer que, olha, eu sou o menor dentre eles. Isso na verdade, era de uma maneira muito real mesmo, viu, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, inclusive, ele teve que ir em Jerusalém, alguns anos depois, 14 anos depois ele foi em Jerusalém para que justamente esse evangelho fosse verificado, né? Você vai ver isso lá em Gálatas 2, o versículo 1 e o versículo 2. Mas eu queria só trazer uma coisa interessante aqui, que eu acabei pulando aqui. Olha só esse termo que ele usa aqui no final do versículo 8. Talvez você nunca parou para pensar sobre ele. Ele diz, afinal, e depois de tudo foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Você quer ouvir a tradução original disso aqui? Por alguém que foi abortado, ou por alguém que nasceu morto. Essa é a tradução original. Por que o apóstolo Paulo fala sobre um termo tão pesado em relação a isso? É interessante a gente pensar nisso, porque a tradução é feto morto, né? Ou aborto. A ideia, e aí é interessante que em contraste com Gálatas capítulo 1, versículo 15, lá ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo no ventre da mãe dele. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, qual seria a ideia aqui, irmãos? O apóstolo Paulo aqui está colocando toda a sua frustração. E aí você vai entender um pouco sobre isso. Para aqueles que se converteram depois de uma certa idade, eles olham para trás e dizem, poxa, mas por que eu não fui alcançado pelo evangelho antes? Poxa, mas por que eu tive uma vida lá fora? Por que eu experimentei o mundo? Deus poderia ter me chamado com 5 anos de idade. Essa é a frustração do apóstolo Paulo. A ideia é que ele diz, olha, ele diz aqui, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Então, uma característica interessante que ele coloca aqui, para se considerar como alguém nascido fora do tempo, é alguém que perseguiu a igreja de Deus e houve a protelação, ou seja, a demora na sua conversão. A gente sabe que isso tudo é plano e projeto de Deus, mas o apóstolo Paulo coloca aqui o seu sentimento, né, para a gente entender sobre isso. Ele vai falar, irmãos, que apesar dele não pertencer diretamente ao círculo dos apóstolos, aos 12, ele trabalhou muito mais que todos os outros. Ele vai dizer aqui, ó, mas pela graça de Deus, versículo 10, eu sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu fiz algumas pesquisas, e o apóstolo Paulo, ele viajou nada mais, nada menos nas suas 3 viagens, do que aproximadamente 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros, naquela época não tinha avião, naquela época não tinha veículos automotores, naquela época era a pé, via animal ou via marítima. Não tinha outro meio. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande, com toda a estrutura do império que ele teve na sua época, ele viajou 32 mil quilômetros. E o apóstolo Paulo viajou 25. Isso é o que é registrado. Pode ter muito mais coisas que nós não sabemos. Irmãos, algumas aplicações para a gente entender essa parte. Como é que nós estamos como testemunhas de Cristo? Infelizmente, irmãos, hoje muitos irmãos, eles não conseguem nem dizer a verdade quando eles estão chateados uns com os outros. Imagina ser testemunha de Jesus. A pessoa não consegue olhar na cara do outro e dizer, eu estou com raiva de você. Eu estou chateado com você, eu preciso resolver a minha vida com você. Como que uma pessoa dessa vai testemunhar de Jesus, querido? Se ele não consegue tratar com o homem. É importante a gente pensar, irmãos, que nós vivemos hoje uma cultura do obscurantismo cristão. O crente se esconde. O evangelho é escondido. É tão superficial que pode ser trocado por qualquer coisa. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. O anúncio hoje é da ressurreição que sobrepõe a Páscoa. O cristão não comemora a Páscoa.
Cristão comemora a ressurreição do Senhor, que por um acaso, da obra de Deus, da mão de Deus, da ação de Deus, aconteceu no período da Páscoa. Aqueles que não tiveram acesso ao estudo da escola dominical, depois me procure, que a gente manda as informações. Mas foi muito interessante. Nós tivemos até testemunhos, não foi, Felipe, da Naira hoje, que dizia que em 30 anos que ela está na igreja, e 14 anos de convertida, 15 anos de convertida por aí, ela não sabia que o crente não poderia comemorar a Páscoa. Porque quando ele comemora a Páscoa, ele está negando o Senhor, porque ele está voltando para a lei. A Páscoa era comemorada na lei judaica, inclusive os judeus comemoram até hoje. O crente comemora a ressurreição de Cristo. Então não é culto de Páscoa, querido. Não é feliz Páscoa. Por mais que você diga, não, mas Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito entendimento de Deus. Eu prefiro acreditar que hoje é o dia da ressurreição do Senhor. Irmãos, a base do cristianismo repousa nessa doutrina, na doutrina da ressurreição. Sem ela, o cristianismo deixa de existir. E por último, para a gente concluir, a ressurreição, além dela ser um fato passado, ela também é um fato que se aplica no presente e na vida prática da fé cristã. Irmãos, o apóstolo Paulo dá um nó na cabeça dos coríntios tão grande, genial, o texto é genial, se você conseguir analisar o que ele faz com as palavras, aí a gente consegue entender ainda mais e crer ainda mais que a palavra de Deus é inspirada por ele, pelo próprio Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele inicia aqui no versículo de número 12, o versículo 11, ele encerra esse assunto dizendo o seguinte, olha, se foram os apóstolos que pregaram o evangelho, ou se fui eu, não importa. O que importa é que vocês acreditaram. Só que agora eu tenho o problema para dizer para vocês. Ele faz a base inteira aqui de que Cristo ressuscitou. E aí ele diz aqui, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós, dentro da igreja? Tinha gente que dizia o seguinte, não há ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo dizia agora. Estão dizendo dentro da igreja aí que não há ressurreição dos mortos, ou seja, na vida prática, na vida de dentro da igreja não há ressurreição dos mortos. Ou seja, primeiro é importante a gente deixar uma coisa clara, é o que ele usa o termo aqui, o termo ora, pode ser traduzido também por mas é corrente pregar-se, ou seja, o evangelho de Cristo tem sido pregado dessa forma. É desse jeito que o evangelho tem sido anunciado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz que, olha, Cristo ressuscitou e ele é pregado assim. Como vocês dizem que não tem ressurreição? Eles estão pregando isso faz tempo. E aí ele vai insistir nisso, lógico, com alguns argumentos. Aí ele diz aqui, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo, aí ele vai fazer uma sequência de desastres. Sabe? Teoria do caos, via apóstolo Paulo. Parece que a coisa vai ficando cada vez mais ruim, tendo em vista que aquilo mais importante não aconteceu. Ele vai dizer aqui, ó. Aí, até o versículo de número 18, ele vai batendo mesmo. Ele diz aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Ou seja, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque somos asseverados contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Olha só, a ideia é o seguinte, vocês estão dizendo aí que ele não ressuscitou, né? Se é certo que os mortos não ressuscitam, ou seja, se os mortos não ressuscitam, Deus não ressuscitou a Cristo. Se ele não ressuscitou a Cristo, eu sou um falso profeta, eu estou anunciando coisa errada, não tem cristianismo, a fé que vocês estão vivendo é vã. O que estão fazendo na igreja? É muito interessante, irmãos. Ele diz aqui, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, somos falsas testemunhas, estamos concordando com Deus em relação a uma coisa, mas que não é verdade, e que a maioria da igreja, ou que alguns da igreja, não creem dessa forma. Irmãos, essa lógica do discurso do apóstolo Paulo, ela é irresistível, ela é fantástica, porque ele coloca o assunto contra o resultado do assunto. Ele diz, mas é isso que vocês estão dizendo mesmo? Então se Cristo ressuscitou, por que nós estamos aqui? Qual é o motivo da gente estar aqui? Né? Se Cristo ainda está no túmulo, então o conteúdo da minha pregação são palavras vazias. Todos os apóstolos que pregaram antes de mim são impostores mentirosos. Ou seja, a fé de todos vocês, a fé de todos os fiéis é vã.
Ou seja, o apóstolo Paulo está colocando aqui que se isso que era pregado no meio da igreja de Corinto fosse verdade, seria simplesmente a maior mentira proferida no mundo inteiro. Irmãos, quanto crédito você daria ao seu pastor se ele questionasse a sua vida espiritual dessa forma? Se ele chegasse para você e dissesse assim, Cristo ressuscitou? Sim, pastor, ressuscitou. Então viva a ressurreição de Cristo. Viva isso. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Cadê as obras? Cadê o trabalho? Cadê a ação nas coisas de Deus? Irmãos, algumas ramificações para a gente entender. Se Cristo não ressuscitou, ele é incapaz, lembra que eu falei sobre a justificação? Ele é incapaz de justificar os crentes. Olha essa analogia que é muito interessante. E crentes não justificados, eles permanecem em seus pecados. A conclusão é que a justificação depende inteiramente da ressurreição de Cristo. Sem o Cristo ressurreto, não existe justificação. Sem a justificação, não existe a fé viva. E sem a fé viva, não existe perdão de pecados. Ou seja, é como se Paulo confrontasse os coríntios da seguinte forma. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que fica melhor. Se vocês permanecem em seus pecados, sua fé de nada vale. De nada vale. Se vocês não mostram algum sinal de que pertencem ao povo santificado de Deus, vocês não são salvos. Não existe cristianismo sem conhecimento e sem prática. Não existe fé sem mudança de vida. Não existe evangelho sem desapego do mundo e as coisas do mundo. Concluindo. Irmãos, hoje e sempre, dizer que Jesus ressurgiu do sepulcro e venceu a morte é um absurdo à mente humana. Tem muita gente que prefere acreditar no coelhinho da Páscoa, acreditar no Papai Noel, do que acreditar que o Rei dos Reis venceu a morte, ressurgiu e reina para todo sempre. Eles simplesmente dizem que ninguém jamais retornou do túmulo. Os agnósticos e ateístas dizem que a morte e o sepultamento de Cristo até aconteceu. Mas porque eles veem a morte como inevitável. Mas a ressurreição é tida como loucura. Contudo, irmãos, a verdade do Evangelho, afirmada tanto nos Evangelhos, no livro de Atos, nas cartas pastorais, no livro de Apocalipse e na grande maioria dos profetas do Antigo Testamento, é o que Paulo afirma. Cristo Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o autor da vida, que foi morto, que foi levantado no terceiro dia, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e que ressuscitou. Em verdade, Cristo venceu a morte, não só para ele, como para o seu povo. Querido, nós precisamos viver essa esperança viva, testemunhar da nossa fé, da fé que nós sentimos e que o mundo não tem. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que possamos entender isso na nossa vida. E feliz dia da ressurreição do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Senhor receba, Pai, diante de Ti o nosso culto. Que os demais irmãos, onde estiverem, que sintam, ó Deus, confortados pelo poder do Senhor. E que a Tua palavra nos edifique, nos exorte e confirme, ó Deus, as obras das nossas mãos. Nos abençoa nesse dia para que possamos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que em casa participaram. Não sei se dá para ver aí, Brunão, quantos estão ativos. Gostaria de agradecer aos irmãos gostaria de agradecer aos irmãos da produção que está aqui ajudando a gente desde 6 horas para que nós possamos fazer isso. Irmãos, esse trabalho que a gente faz aqui não é um trabalho simples. A gente pede que os irmãos orem por nós,
dá muito mais trabalho fazer um culto assim do que a gente fazer um culto presencial. Né? Então, que os irmãos orem por nós, orem pela equipe de transmissão, para que Deus, assim, em Cristo, abençoe a vida deles e que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Ok? Vamos orar, vamos impetrar a bênção de Deus e assim vamos estar nos despedindo. Quarta-feira, às 19 horas, temos reunião de oração da igreja e domingo de manhã, às 9 da manhã, nós temos escola dominical, estamos tratando sobre o livro de Tiago, vamos falar sobre o dever de refrear a língua. Vamos tratar sobre isso aí no livro de Tiago. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, porque se estamos aqui vivos, ó Deus, é porque o Senhor nos chamou. É porque, ó Deus, o Senhor nos chamou por santa e viva vocação. Agora, Deus, que o Senhor fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Que seja, Deus, uma fé inabalável. E em saber, ó Pai, que o nosso Redentor vive e reina pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Teu nome pela Tua igreja, que se reúne, ó Deus, aqui, que se reúne, ó Deus, nas suas casas, para desfrutar da Tua presença. Que o Senhor guarde a cada um, que o Senhor derrame sobre eles a Tua paz, a unidade do Teu Santo Espírito, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, onde estiverem, entender, lutar e viver, ó Deus, uma fé genuína no Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor nos livre do mal, que essa enfermidade, ó Deus, esteja sendo tirada, ó Pai, do nosso país, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E que o Senhor nos leve, ó Deus, em paz, os que estão aqui para os nossos lares debaixo da Tua proteção. E aqueles que estão em casa, ó Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada por Ti, sustentando a vida de cada um, sustentando, ó Pai, no alimento, na vestimenta e na vida com o Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, as consolações e a comunhão e a unidade do Espírito Santo repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Boa noite, querido. Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que não fazem parte da Igreja Presbiteriana, que têm acompanhado também o nosso canal no Instagram. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.